Estamos lendo aqui. Quero ler aqui dois textos, mas primeiro quero estar lendo aqui no livro onde que tem o tema desse trabalho, né? Glória a Jesus. Jeremias 33, versículo 3. Promessa de paz e prosperidade. Aleluia. É muito forte esse texto. É muito poderoso. Aleluia. Assim diz o Senhor, que fazes, versículo 3 quer dizer, invoca-me e te responder, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Agora eu quero ir lá para Lucas capítulo de número 8 e o versículo de número 43 a seguir. 43. Lucas, o Evangelho de Lucas, o quarto Evangelho. Enquanto ele ia, a multidões o apertava. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma enfermidade e a quem ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele. Ele tocou na hora das vestes e logo se estancou aquela hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Com todos negassem, Pedro com seus discípulos disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, e declarou à vista de todo o povo a causa por me haver tocado, imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Oremos, seu Deus e eterno Pai, Senhor, em cuja presença estamos nesta noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui ocupando, Senhor, essa tribuna para poder falar aqui a tua palavra nesta noite. Senhor, foi me dada esta oportunidade, ó Deus, e aqui estamos nesta noite uma vez mais para te adorar e te glorificar, Deus, por tudo, pela tua beleza e a tua santidade, ó Deus. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, que Deus nos abençoe. Meus amados e queridos irmãos, é importante enfatizarmos de que a nossa vida, ela tem um projeto de Deus. Deus tem um zelo, Deus tem um tratado com a sua igreja. E esse tema dessa quinta-feira, a quinta do clamor, ela é muito forte. E quando nós olhamos para esse texto, nós vimos que é um texto que fala conosco desses últimos dias que estamos vivendo. Estamos vivendo, meu Deus, nesses últimos dias, irmãos, mas que Deus tem um projeto
de prosperidade para o seu povo. Deus quer abençoar o seu povo na medida que clamamos a Ele, na medida que buscamos a sua presença. Por isso, no entanto, esse texto, esse versículo fala forte: clama-me e respondeste, e anunciaste coisas grandes e firmes que não sabes. Meus irmãos, se nós olharmos para a nossa trajetória, se nós olharmos pelas décadas que passamos nesse caminho, trilhando e falando com Ele, nós vamos entender que Deus tem projeto e Ele cumpre o seu projeto, Ele cumpre a sua palavra para conosco. Quero enfatizar e lembrar de quando aceitei a fé. Há mais de 40 anos, agradeço a Deus por isso. Eu estava num lugar escondido. Eu me lembro que meus amigos, irmãos e hoje pastores, evangelistas, igual nós também fomos chamados para esse ministério. O Senhor nos escolheu, Ele tinha um projeto. O Senhor nos chamou, mesmo que nós estávamos tentando esconder dele, mas Ele nos deu vitória. E através da evangelização daquela época, um grupo de jovens, um trabalho de mocidade, da onde nós morávamos, eu me lembro em 84, no final do ano, aceitei a fé. Deus fez uma promessa para mim, no princípio da minha fé. Deus tem um projeto nas nossas vidas. E no entanto, os anos estão passou anos. O Senhor nos deu o privilégio na sua obra de poder estar servindo a Ele. E esse projeto ele não para quando clamamos a Ele, quando depositamos a nossa confiança em clamor. O clamor ele remove montanhas. O clamor ele faz coisa na nossa vida que nós, só Deus para entender, porque é através dele o milagre que Ele faz para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Mas graças a Deus estamos aqui, pela sua misericórdia, pela sua graça. Vamos ser gratos a Ele, vamos estar voltados para a sua presença, para que possamos alcançar os objetivos e Deus continuar nos abençoando. E aqui quero voltar ao texto, no texto aqui de Lucas, no capítulo 8, a partir do 42. Nós vimos aqui uma mulher. Eu intitulo esse tema aqui como o milagre. Um milagre na vida daquela mulher. Deus teve compaixão daquela mulher. Aquela mulher que estava sofrendo há 12 anos. E Deus proveu na vida dela, fazendo um milagre. E no entanto, aqui o versículo 1, enquanto Jesus estava caminhando junto com a multidão, e naquela época, no ministério de Jesus, a multidão era tamanha, era grande, e aonde Jesus estava, tinha muita gente querendo receber uma vitória na sua vida.
Quem sabe, de todas as formas, Jesus pregava a sua palavra, fazia milagre. Foi para isso que ele veio. Oh, aleluia. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Aleluia. Jesus estava ali naquela circunstância. E no entanto, estava ali aquela mulher, uma mulher de fé, uma mulher que tinha convicção da sua vitória. Os irmãos, imagine 12 anos. 12 anos não é 12 dias, não é 30 dias, 12 anos de sofrimento, 12 anos de luta, de sofrimento, por uma enfermidade que não tinha cura naquela época. Os médicos não conseguiram. Pelo que diz o texto aqui, aquela mulher, quem sabe, tinha grana, tinha dinheiro, posição, mas não foi possível. Mas ela havia ali 12 anos de sofrimento e ela agora clamou por misericórdia daquele que poderia curar ela, resolver o seu problema. Glória a Jesus. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém podia curar ela. Ninguém. Ela gastou o que tinha. Ela gastou os seus guardados. Quem sabe a sua aposentadoria, quem sabe a sua fazenda, aquilo que ela tinha em depósito. Mas ela não resolveu, não conseguiu. Mas Jesus estava ali. Jesus estava naquele momento ali, meus irmãos, igreja, para estar na vida dela, dar ela aquela vitória. Quem sabe nesses dias que estamos vivendo, eu não sei, não conheço, não sei a vida do coração, só Deus sabe de ninguém. Mas tem pessoas sofrendo nesses últimos dias. Mas quem sabe você tem orado anos e anos. Você tem um problema, quem sabe, que aquela mulher tinha. Mas você está orando. Creia que nesta noite Ele pode solucionar para ti esse problema. Ele pode curar a tua enfermidade. Ele pode trazer solução na sua vida. E no entanto, meus irmãos, e ela agora teve ali um pensamento, uma atitude de aproximar-se de Jesus. E eu creio que aquela mulher já estava há tempo já observando como eu posso fazer, mas ela já sabia que Jesus curava. Ela já sabia que Jesus poderia fazer aquele milagre na vida dela. E ela agora vai ter Jesus. Jesus já sabia que ela ia aproximar dele. Glória a Jesus. Ele sabia. E aquela mulher veio por detrás dele. Ele tocou na sua orla, nas suas vestes. Agora os irmãos de igreja observem quando aquela mulher estava ali, ainda estava sangrando, aquela hemorragia não tinha parado de forma alguma, mas quando ela aproximou de Jesus e tocou nas suas vestes, diz aqui a palavra que aquele hemorragia estancou,
Aleluia, louvado seja Deus. E ali ela foi curada. Mas Jesus disse ainda, para testar os discípulos, para testar aquela multidão, para ver o que eles pensavam, né? Num lado humano, eles pensavam de outra forma. Mas até disse aos discípulos: Pedro, como dizes tu, está apertado, diz quem me tocou. Jesus falou ali, porque alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher agora, através de um grande milagre de Jesus, ela recebeu a sua vitória. Que alegria foi para aquela mulher. Que noite, quem sabe que tarde, de 12 anos de sofrimento, de 12 anos de luta, quem sabe aquela mulher não dormia, não se alimentava bem, o sofrimento era grande, porque uma hemorragia, se os irmãos olharmos, é difícil. Aquela mulher estava sofrendo, mas contudo Jesus insistiu. Aleluia. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, que não podia se esconder, se aproximou tremendo, prostou-se diante dele e clamou. Em outra Bíblia que eu tenho, esse texto disse, ela disse: Senhor, me socorre, Senhor, socorre. Naquele momento, aquele socorro veio imediatamente, porque ela clamou. Ela declarou para Jesus o seu problema, a sua enfermidade, o que ela estava passando, e pediu socorro. Jesus estava ali para o socorro. Oh, igreja do Senhor Jesus Cristo, quantos milagres o Senhor tem feito no meio da sua igreja, em modo geral falando. Deus, daquela época até hoje, milagres e milagres o Senhor tem feito, o Senhor tem resolvido, o Senhor tem curado de câncer, o Senhor tem curado de várias enfermidades terríveis. E para isso, meus amados, temos que clamar, temos que pedir por socorro. Aquela mulher pediu por socorro: Senhor, tem misericórdia. E todo o povo, aleluia, e à vista de todo o povo ali, aquela mulher estava naquele momento. O povo estava vendo ali o sofrimento daquela mulher. O povo presenciou o milagre de Jesus na vida daquela mulher. E aquela mulher não teve vergonha. Ela se expôs, mesmo com medo de ser decepcionada, não por Jesus, mas pelos homens, pelos, quem sabe, os discípulos. Mas Jesus estava ali para dar o socorro e libertar aquela vida daquela enfermidade. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me lembro, meus irmãos, diante desse texto, quero contar aqui um testemunho, agora que é 8h40. Quero contar um testemunho que aconteceu.
com a minha filha. Minha filha, quando nasceu, pequena ainda, aos 3 anos, 2 anos de idade, 3 anos por aí. Nasceu um caroço na barriga dela. E aquilo nos trouxe uma grande preocupação. Daí fiz um projeto de Deus, um propósito de Deus, um clamor no amanhã. E no amanhã de um certo dia, eu estava na minha casa esse dia, não estava trabalhando, preocupado com ela, e assim eu conversei com a minha esposa, nós fizemos, eu falei, vamos fazer um clamor, vamos fazer um propósito agora, 4 horas de oração de joelho, naquela manhã. Eu me lembro que nós ajoelhou, eu só levantei depois de 4 horas. Eu pedi para Jesus que Ele curasse a minha filha, libertasse, tirasse aquele caroço que estava na barriga dela, e para a glória e honra do nome de Jesus. Aí nós fomos no médico, vamos fazer os exames, não existia mais aquele caroço. Se nós olharmos um pequeno tempo, 4 horas de oração, mas Deus honrou o nosso propósito. Deus honrou o nosso propósito naquela manhã de um dia especial de oração, de clamor por misericórdia de Jesus. E no entanto também aquela mulher estava ali sofrendo. Que sofrimento horrível. Quem já passou por enfermidade sabe o que é sofrimento. Nós devemos agradecer a Deus pela saúde. Agradeça a Deus pela sua saúde que você tem. Louve a Deus. Aleluia. Eu estava vendo a irmã Cleonice louvando a Deus aqui nesta noite. E eu quero dizer para ela nesta noite: continue nesse propósito de adoração. Deus tem projeto na sua vida grandemente neste lugar. Deus vai te honrar a sua vida aqui. Aleluia. Meus irmãos, vamos encorajar-nos. Vamos ter coragem. Vamos estar clamando nesses últimos dias, igreja. Estamos atravessando um momento difícil. Estamos atravessando uma época que a igreja não quer clamar mais. A igreja não quer mais orarmos. A igreja não quer fazer propósito com Deus de oração, de clamor. Mas ainda dá tempo, nós estamos a tempo ainda de clamarmos a Deus. Aleluia. Faz propósito, vamos fazer propósitos nessa última hora. Igreja, estamos vivendo os últimos dias. Estamos terminando este ano, indo para o ano 2026. O ano está passando rápido. O tempo está indo de forma que não estamos vendo o tempo passar. O ano passado parece que foi ontem. E o mês que vem já é 2026. Está chegando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. E no entanto aquela mulher estava ali. E agora se declarando para o mestre, para o dono da cura, para o dono da bênção. Aleluia. Imediatamente ela foi curada. Jesus profetizou na vida daquela mulher naquela tarde ou manhã. Aleluia. Tremendamente.
diante da multidão, e aquela multidão vendo o milagre de Jesus, para que servisse de testemunho que Jesus curou aquela mulher. Aquela mulher nunca mais sofreu, ela foi curada por Jesus. E no entanto ela recebeu, e então disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, vai para a tua casa, quem sabe hoje dormir um sono de prazer, se alimentar, ter uma vida nova, uma vida de vitória, porque 12 anos é muita coisa, muitos sofrimentos. E ela foi ali, meus amados, o milagre que Jesus fez. Aleluia. Que possamos tomar como base para a nossa vida os milagres de Jesus e deixar Ele trabalhar de forma gloriosa na nossa vida, deixar Ele nos usar na sua obra. Se você está aqui nesta noite, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na sua vida, clame a Ele. Se você tem dificuldades, clame, levanta um clamor, faz um propósito de clamor com Deus, Ele te dará a vitória, Ele te sustentará até o final da sua carreira, da sua fé. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, eu sinto nesta noite a presença de Deus. Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Aleluia. Eu sinto alegria nesta noite, nesse culto. Apesar que estamos num mundo pequeno, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui para nos abençoar, para nos sustentar, nos dar a vitória. Eu somente tenho o que agradecer a Deus pelos anos de fé, pela alegria que o Senhor tem nos dado, pela vitória, pela sustentabilidade, pelo pão na minha mesa, pelas providências dele comigo, na minha família, nos meus filhos. Aleluia. Só tenho que agradecer. O que eu quero, meus irmãos, que os dias vindouros que vêm, os anos, pouquinho que nos resta, nós não sabemos que Jesus está voltando, que possamos estar aqui ao lado do pastor, do vice da igreja, pastor, os pastores, diretorias, departamento, está dando total apoio, ajudando aquilo que for preciso. Aleluia. É isso que temos que fazer, graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor possa falar conosco, que o Espírito Santo possa falar melhor. Vamos colocar de pé agora, está orando.